Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos durante esse segundo trimestre do ano de 2024, estudando sobre o tema O Grande Conflito. Tema esse muito importante para a minha e a sua vida. Quer saber o que é que se passa por trás do pano de fundo que está invisível aos nossos olhos? Você possa estar junto comigo nesse estudo, que vai nos revelar, vai nos trazer esperança, vai nos trazer, vamos dizer assim, um sentimento de gratidão por tudo aquilo que eu e você vamos descobrir juntos. Hoje nós teremos mais um tema, mais um estudo, e antes de nós conhecermos qual será, eu quero convidar você a orar junto comigo e logo em seguida nos debruçarmos em cima do estudo e colhermos as bênçãos que Deus separou para hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de poder estudar a Tua Palavra. Pois é por meio dessa Palavra que nós, pouco a pouco, vamos te conhecendo. E assim vamos desenvolvendo um relacionamento contigo, a ponto de muito em breve passarmos toda a eternidade junto a Ti. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito possa nos ensinar a Tua Palavra, para assim não termos dúvida, para assim não termos informação equivocada, mas termos um material essencial que irá nos conduzir para a salvação. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quarta-feira, dia 3 de abril, o tema do nosso estudo guiado de hoje é: o amor encontra um caminho. E aí? Nós já vimos que houve uma guerra no céu, nós já vimos que um ser criado de forma majestosa escolheu trilhar a senda, o caminho do pecado, e que esse ser não somente escolheu, mas também influenciou outros seres angelicais a se posicionarem favoráveis às ideias deles, contrárias a Deus. E a gente viu ontem que essa situação veio para a Terra. A Terra não ficou isenta desse contexto mal de pecado. E hoje nós vamos ver que mesmo em meio a essa situação devastadora, Deus não deixou o mundo, vamos dizer assim, entregues à sua sorte, mas providenciou um plano que já estava, vamos dizer assim, preparado para caso houvesse a necessidade de colocá-lo em prática. Vamos ver o que o estudo de hoje nos revela. Eu separei aqui alguns pontos. O primeiro ponto é: quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes disse que deveriam deixar o seu lar. Não tem nada mais ruim para nós do que sairmos de um lugar onde denominamos como lar. Talvez seja a sua cidade que você gosta tanto, a companhia dos seus, a sua casa, a parentela, os amigos, ir para um local estranho, desconhecido, incerto, onde você não consegue vislumbrar um futuro. Isso é algo triste e lamentável. O lar para Adão e Eva não era apenas o jardim do Éden, mas era também a companhia de Deus. Por conta do pecado, por conta que eles se tornaram pecadores, eles não podiam mais contemplar a santidade de Deus, não podiam mais se relacionar de forma pessoal com o seu Criador. Fora que agora eles estavam entregues a um mundo que, vamos dizer assim, não tinha sido o espaço reservado para eles, pois Deus criou o jardim, a moradia ali, especialmente para eles. Fez o jardim de forma toda especial. Mas agora eles não podiam mais ficar no jardim. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: olhando diretamente para Satanás, isso está registrado em Gênesis 3,15, a serpente, ele disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu imagino que naquela situação, tanto a serpente, que no caso era Satanás, quanto o casal ali, não entenderam o que Deus estava pré-anunciando,
que iria acontecer no futuro. Mas ali foi dada a palavra, a promessa de que Deus não tinha entregado os pontos, que Deus iria reaver aquilo que ele tinha perdido. E o objeto de perda de Deus ali foi o casal, a obra-prima da criação. Deus disse, olha, vocês se venderam para ele. Vocês entregaram a liberdade de vocês para ele. Vocês vão viver numa situação de escravidão. Mas isso não será para sempre. Eu vou comprar vocês. Eu vou trazer vocês novamente para perto de mim. Essa situação não vai ficar assim. E isso foi a bendita esperança que não somente trouxe esperança para o casal, mas também nos traz esperança para os dias de hoje. Se não fosse isso, nós, vamos dizer assim, teríamos apenas essa vida, triste, curta e lamentável. Mas graças a essa palavra de Deus, ele não apenas disse que aquela situação iria chegar a fim, como também estava dizendo que isso nunca mais iria acontecer. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte, o descendente da mulher é Jesus Cristo. Está afirmado no livro de Gálatas 3, versículos 16. Na cruz, Satanás feriu seu calcanhar, mas Jesus naquele dia esmagou a cabeça da serpente, garantindo que a porta do sofrimento e da morte que Adão e Eva abriram um dia será fechada. Sabe, algumas pessoas falam aí por aí, né, que até utilizam como forma de reza, não sei, Maria pisa na cabeça da serpente, não sei o que, vai na frente que Maria pisa na cabeça da serpente. Sabe? Não é essa a verdadeira aplicação. Quem pisou na cabeça da serpente, ou seja, quem derrotou Satanás, foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quando Jesus dá a sua vida em troca da vida de todos os seres humanos, ele ali colocou, vamos dizer assim, uma opção, um meio de escape, a luz no fundo do túnel para a raça que tinha sido caída, os seres humanos, os pecadores. Ou seja, Satanás, ele se achava vitorioso, porque não apenas tinha conquistado a terça parte dos anjos, mas também tinha alcançado a obra-prima de Deus, os seres humanos. Ou seja, na cabeça dele, ele julgava que tinha dado um golpe mortal. Mas quem deu mesmo esse golpe mortal foi Jesus na cruz. Naquela situação ele achava, eita, matei o Filho de Deus, mais uma vitória para a minha galeria de vitórias. Mal sabia ele que Jesus, por ser o dono da vida, não ficaria morto para sempre. Mas, como a Bíblia mesmo afirma, ele tem o poder de dar e o poder de reaver. Ele pagou a dívida que eu e você contraímos lá no Éden. E por conta que ele pagou a dívida, eu e você, no futuro muito breve, poderemos mais uma vez estar na presença de Deus por toda a eternidade. O abismo que o pecado criou vai ser tampado, vai ser criada a ponte, e essa ponte que foi criada se chama Jesus Cristo. Aqui foi apresentado alguns textos que descrevem o que foi que Jesus fez, qual foi o significado, a proporção, os resultados. E eu vou ler aqui, são textos breves, é apenas um versículo. O primeiro texto se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Gálatas 3, 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que é que esses três textos estão querendo dizer? O primeiro texto de Hebreus fala o seguinte: situação de Jesus.
Veja que aqui descreve qual foi o contexto que Jesus veio para a Terra. O contexto que Jesus veio foi igual ao do ser humano. Ele não veio como Deus, ou seja, todo-poderoso, no sentido de que nada podia o atingir. Não. Deixa bem claro dizer que ele era um pouco menor que os anjos, ou seja, a nossa estatura. Nós, a Bíblia afirma que fomos feitos menores um pouco que os anjos. Em Gálatas fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como assim a maldição da lei? Quer dizer que então eu não devo guardar a lei porque ela é maldita. Não. O propósito da lei é servir de espelho. Espelho como, Davi? É no espelho que eu e você vemos as nossas manchas, as nossas deformidades, vemos se estamos assanhados ou não, vemos se estamos sujos ou não. É no espelho que a gente vê isso. A lei é o espelho, que nós vemos a Deus, o caráter de Deus. E quando comparamos o caráter de Deus, a pureza, a santidade, comparamos a nós, a gente vê, nossa, eu estou em falta. Nossa, eu falhei nesse ponto, eu falhei nesse ponto, eu falhei nesse ponto. Eu preciso melhorar nesse aspecto e nesse outro. Por isso que quando Jesus resgatou a cada um de nós, assumindo vamos dizer assim, o preço que a gente contraiu, a dívida que a gente contraiu, ele se tornou maldito diante da lei. Por quê? Porque ele estava imundo pelo pecado. E por último, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não pecou, não praticou nenhum pecado, o fez pecado por nós. Olha que interessante, Jesus não pecou, mas recebeu todos os nossos pecados sobre ele. E por conta disso, pagou o preço do pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Não essa morte que eu e você estamos sujeitos, mas a morte eterna. Eu separei mais 2 pontos para nós encerrarmos, mais 3, na verdade, diz assim. Você já se perguntou se Deus o ama? Olhe para a cruz, para a coroa de espinhos, para os pregos em suas mãos e pés. Em cada gota de sangue que Jesus derramou no Calvário, Deus diz, eu amo você, quero estar no céu com você. Você pecou, vendeu-se para o inimigo e é indigno da vida eterna, mas eu paguei o resgate para salvá-lo. Você não precisa se perguntar se é amado, basta olhar para a cruz. Às vezes a gente fica pensando por conta dos sofrimentos, por conta da maré de azar, a situação triste e lamentável que nós passamos nesse mundo mal. A gente diz, olha, Deus não me ama. Deus não tem visto a minha situação, Ele não tem olhado para mim, Ele tem ignorado as minhas orações, Ele não me escuta, Ele não me ama. Será mesmo que Deus não te ama? De acordo com o ponto aqui que nós analisamos, eu e você só precisamos olhar para a cruz. E sim, a gente vai chegar à conclusão que Ele nos ama sim. O próximo ponto. Na Bíblia lemos de um Jesus que veio a este mundo, passou por aflição, decepção e dor, como todos os seres humanos. A gente tem que perder essa ideia de que, por mais que Jesus seja Deus, Ele não veio como Deus. Ele veio como um homem. Ele veio representando Adão. Ele veio na mesma situação em que Adão foi criado, sem pecado, perfeito, mas suscetível a todos os dessabores que o pecado proporciona nesse mundo mal. Como a gente viu aqui, passou por aflição, decepção e dor, como eu e como você. Pense nisto. Jesus, aquele que criou o cosmos, desceu do céu e não apenas veio ao mundo caído, mas sofreu nele de um modo que ninguém jamais sofrerá. Ele fez isso porque nos amou. Que motivo poderoso para se ter esperança. Graças a Jesus é que eu e você temos a bendita esperança de sairmos dessa condição terrível que o pecado causou a esse mundo e para todos os seres que habitam nesse mundo. Graças a Ele. A nossa bendita certeza de um mundo maravilhoso onde habita paz e justiça. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje foi maravilhoso. Por mais que a gente vá avançando
e as cenas apresentadas não apresentem um bom cenário, a gente vê que Deus está no controle de tudo. E mesmo a gente fazendo escolhas erradas, Ele não nos desamparou, não nos abandonou. Louvado seja Deus por isso. Bom, convido você a voltar aqui amanhã e quero abençoar você para que Papai do Céu te conceda a paz, a alegria no coração e a bendita esperança. É isso, até a próxima e tchau, tchau.